Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula, eu vou falar sobre duplicação do DNA. Na aula sobre estrutura do DNA, eu falei para vocês que essa molécula é composta por duas longas fitas que estão em hélice e cada fita é constituída por nucleotídeos, organizados em sequência. A união entre nucleotídeos de fitas opostas acontece devido ligações de hidrogênio entre as bases complementares. Além disso, essas fitas possuem polaridade, que está relacionada ao posicionamento do nucleotídeo. Então, aqui eu representei um esquema do primeiro nucleotídeo de uma das fitas e vou representar também o último nucleotídeo na extremidade inferior da fita. Além disso, eu vou representar o primeiro nucleotídeo na extremidade da fita oposta, que é antiparalela, e o último nucleotídeo dessa mesma fita localizado na extremidade inferior. Se eu indicar os 5 carbonos que compõem a pentose, eu vou ter carbono 1, 2, 3, 4 e 5. E nesse caso também carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Perceba que o carbono 5 está voltado para a extremidade superior, por isso essa extremidade é 5'. E o carbono 3 está voltado para a extremidade inferior, então essa extremidade é 3'. E nesse caso eu tenho os carbonos 1, 2, 3, 4 e 5, e nesse nucleotídeo carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Perceba que neste caso o carbono 3 está voltado para a extremidade superior, por isso essa extremidade é a 3'. E o carbono 5 está voltado para a extremidade inferior, por isso essa extremidade é 5'. É importante determinar essa polaridade para entender como vão atuar as enzimas que participam da duplicação. E o primeiro passo da duplicação é a separação das fitas, devido ao rompimento das pontes de hidrogênio que acontecem entre as bases complementares. E esse rompimento é realizado por uma enzima chamada de helicase. E eu vou definir novamente a polaridade das fitas, porque essa enzima possui uma atividade 5' para 3'. Ela une-se a esta fita e movimenta-se no sentido 5' para 3', rompendo as pontes de hidrogênio que existiam entre as bases complementares. E uma vez que há a separação das fitas, há a exposição dos nucleotídeos. E nessa fase é essencial uma propriedade do DNA, que é a complementariedade de bases. Então aqui eu vou definir uma sequência para vocês entenderem a importância dessa propriedade. Então, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, adenina, timina, citosina, citosina. E nessa fita, as bases complementares. Guanina, citosina, citosina, guanina, timina, adenina, adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, citosina, guanina. Além dos nucleotídeos expostos, há também nucleotídeos livres na célula. Então, vamos supor que esses nucleotídeos que eu representei, timina, guanina, citosina e adenina, estão livres no núcleo, no caso dos eucariotas, e no citoplasma, no caso dos procariotas. E eu vou definir novamente a polaridade das fitas, porque nessa fase atua uma enzima chamada de DNA polimerase, que une-se a esta fita e movimenta-se no sentido 3' para 5', adicionando os nucleotídeos que estavam livres aos nucleotídeos expostos da fita, catalisando as ligações de hidrogênio entre eles e entre os próprios nucleotídeos livres. E essa enzima faz isso respeitando a complementariedade de bases. Então, adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina. E nós dizemos que a DNA polimerase possui atividade 5' para 3',
referindo-se a essa nova fita de DNA que é formada no sentido 5' para os 3'. E nessa fita ocorrerá o mesmo processo. A DNA polimerase une-se a ela e movimenta-se no sentido 3' para 5', adicionando os nucleotídeos livres aos nucleotídeos expostos, catalisando as ligações de hidrogênio entre eles, além das ligações entre os próprios nucleotídeos livres, e ela faz isso respeitando a complementariedade de bases. Então, adenina, timina, guanina, citosina, guanina, citosina. E reforçar novamente que a DNA polimerase possui atividade 5', 3', referindo-se a essa nova fita de DNA que é formada no sentido 5' para o 3', e não se refere a essa fita em que os nucleotídeos livres são adicionados. Perceba que essas duas novas moléculas de DNA possuem ou conservam uma das fitas da molécula original e possui a outra fita recém-sintetizada. Por isso eu falo que a duplicação do DNA é semi-conservativa. Porém, em termos de conteúdo de nucleotídeos com suas bases nitrogenadas, essas duas moléculas são idênticas entre si e idênticas à molécula original. Isso é importante porque a duplicação do DNA acontece antes das divisões celulares e, desse modo, as células filhas possuem as mesmas informações genéticas que a célula mãe. Bom, espero que vocês tenham compreendido essa aula e na próxima aula eu vou falar sobre RNA e transcrição. Não percam e até mais!